Fala galera! Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de um assunto que já vem permeando a nossa sociedade desde março do ano passado, que é sobre o Covid-19. Mas não é somente sobre o Covid que eu quero falar com vocês. É sobre o Covid e o retorno à prática de exercícios físicos e esportes. Por quê? Agora nesse ano de 2021 foi publicado um documento sobre um posicionamento, sobre uma avaliação pré-participação cardiológica após a Covid-19. São orientações para o retorno à prática de exercícios físicos e esportes, beleza? Mas primeiro eu quero explicar para vocês o que seria o Covid, o que é o Covid, galera? Então assim, o Covid é o SARS-CoV-2, é uma síndrome respiratória aguda e ela tem sido associada a complicações cardiovasculares. Cardiovasculares quer dizer que elas têm sido associadas a complicações para o nosso coração. Então, por isso, ela se trata de algo importante que a gente tem que levar em consideração. Por ela ser uma doença nova, ainda a gente não tem muitos dados disponíveis sobre como o exercício físico regular ele pode afetar a evolução do Covid-19. Porém, os benefícios da atividade física eles já estão bem estabelecidos. Indivíduos que fazem exercícios regulares, de modo geral, que apresentam uma proteção contra viroses, com redução de infecções via aérea superiores e também uma melhor evolução clínica com menos complicações. Essas evidências elas são documentadas em tipos distintos de infecções virais. Ainda, a prática regular de exercícios físicos em intensidade leve a moderada pode melhorar a imunidade e ainda pode colaborar como um fator potencial para melhorar a resistência para a gente não contrair o Covid-19. E ainda a gente tem uma evolução mais favorável em caso da gente se infectar com o vírus. Então esse é o Covid e a gente sabe que o exercício físico ele tem algumas melhoras, porém ainda a gente não tem muitas evidências científicas a respeito disso com relação ao Covid, certo? Ainda galera, dentre esses benefícios mais importantes do exercício físico regular, não estou falando daquele exercício físico esporádico, regular é quando a gente tem uma constância com relação ao exercício físico, que a gente está praticando. Tem a redução dos riscos cardiovasculares, e isso a literatura já tem evidências de monte, certo? Então, através de diversos mecanismos, entre esses mecanismos, a redução da pressão arterial, dos níveis de lipídios sanguíneos, da nossa glicemia, de marcadores inflamatórios e hemostáticos. Além disso, a presença de doenças cardiovasculares e metabólicas, ela tem uma associação a uma maior mortalidade naqueles pacientes infectados pelo Covid-19. Outro fator que a gente tem que levar em consideração é com relação à obesidade, galera. Então tem sido descrito que o Covid ele é um fator de risco, a obesidade é um fator de risco importante para agravar a evolução do Covid. Por quê? E principalmente nos mais jovens. Por quê? Esses estudos eles estão demonstrando que pacientes com IMC acima de 90, o IMC é o índice de massa corporal, é o peso dividido pela estatura ao quadrado, acima de 30 kg por metro quadrado. O que seria isso daí, se acima de 30 kg por metro quadrado? Vou dar um exemplo para vocês. Um indivíduo com uma estatura média de 1,70, 1,70 é a estatura média do brasileiro, que pesa em torno de 80 quilos, ele já tem um IMC acima de 30 kg por metro quadrado. Então ele já tem um fator de risco importante para agravar esse quadro do Covid, certo? Além disso, já é obeso, então isso daí já pode causar também, já tem o risco da obesidade abdominal, porque essa gordura ela vai estar localizada em alguma região do nosso corpo, ou vai estar de forma geral, ou vai estar de forma periférica, certo? Também tem um risco maior a diabetes, hipertensão, colesterol elevado, dislipidemias, além de muitas outras doenças. E isso com certeza vai evoluir para uma ventilação mecânica invasiva no paciente com Covid e pode ser um fator associado a um maior risco de óbito. Então, a gente tem que ligar um alerta aí nesse adendo aí. E outra coisa, o período da quarentena que a gente passou, em alguns locais ainda tem isso daí, com a imposição de confinamento das pessoas,
tem gerado bastante o que? Sedentarismo e também a compensação, uma compulsão alimentar. A gente está em casa, a gente tem o acesso aos alimentos e a gente acaba comendo demais. Seria a nossa compulsão alimentar. E a gente não tem se exercitado. Então tem contribuído para o aumento da obesidade e também para um descontrole de algumas doenças. Dentre essas doenças, a hipertensão e a diabetes. Outro aspecto que tem sido documentado desde o início da pandemia é o aumento da incidência de distúrbios psicológicos. O que são esses distúrbios psicológicos? Que é em decorrência desse confinamento doméstico. A gente está trabalhando em home office, fica muito tempo em tela, fica em casa, fica entediado. São algumas doenças que têm se agravado e aparecido, não de forma de repente assim, mas já vinha de algum tempo e agora se agravou mais ainda, que é a ansiedade e a depressão, além de distúrbios de saúde mental. Além disso, ainda tem aumentado o número de suicídios, por causa desse agravamento aí, desse período que a gente fica em casa, que a gente está trabalhando em home office, tem a compulsão alimentar, tem o sedentarismo, tudo vai agravando com o início da pandemia e agora a gente já está aí um bom tempo de pandemia. Portanto, galera, então é necessário que a gente tenha, que a gente busque o tratamento dessas doenças aí. Isso é sério. E o exercício físico ele tem um papel fundamental nesse controle aí. Então é recomendado que a gente adote não apenas um estilo de vida ativo, mas também uma alimentação saudável, com o objetivo de melhorar nossa saúde, nosso bem-estar em diversos aspectos, incluindo a redução do nosso risco cardiovascular, do risco metabólico e melhorar nosso equilíbrio mental. O exercício físico contribui massivamente para isso. Apesar dessas restrições impostas pelo risco de contaminação, pelo coronavírus, a gente tem que estimular os indivíduos, as pessoas, a se manterem fisicamente ativas. Seja no ambiente dentro de casa, seja ao ar livre, respeitando as normas de higiene e distanciamento sempre. Se a gente treina em casa, beleza. Se a gente está ao ar livre, a gente tem que se cuidar. Se a gente vai para um ambiente fechado, como por exemplo as academias ou estúdios, a gente também tem que se cuidar. Mas a gente tem que se manter ativo. Essas são recomendações. Então, indivíduos que são acometidos pela Covid, eles apresentam sintomatologia bem variável e pode ser diferente de um caso para o outro. A maioria das pessoas elas desenvolvem um quadro clínico leve a moderado. Já vou explicar para vocês logo o que é esse quadro leve a moderado também. Geralmente, o que tem nesses quadros aí? Uma gripe, uma tosse seca, dor de garganta, cefaleia, que é dor de cabeça, e febre. Também tem sido descrito diarreia, rush cutâneo. O que é o rush cutâneo? São manchas na pele, manchas avermelhadas na pele que passa depois de alguns dias. Perda do olfato, muita gente que já pegou Covid, se recuperou, ainda não recuperou o olfato e também o paladar. E uma pequena proporção, que hoje já também é grande, de doentes que evoluiu para um quadro mais grave. E esse quadro mais grave ele pode apresentar uma falta de ar, dor no corpo, dor no tórax, perda de movimentos, e a gente acaba necessitando de uma hospitalização e um suporte intensivo. Então essa é a importância que a gente tem que dar para esses sintomas, com qualquer sintoma que surge nesse momento aí a gente tem que ligar o alerta e verificar realmente, é só uma gripezinha, é só uma dor de garganta, a gente tem que acabar verificando isso. E essa progressão da doença ao longo do tempo, ela pode ser dividida em 3 fases. Como falei, a fase leve, que é a fase inicial da infecção, tem a fase pulmonar, no momento que ela já atinge, já progride para os nossos pulmões, caracterizando então um comprometimento respiratório, uma alteração nos exames de imagem pulmonar, e também a fase 3, que é a fase grave, a fase de hiperinflamação, que é quando já estamos inflamados, já temos inflamação exagerada no nosso corpo, e essa inflamação é impulsionada pela imunidade do nosso hospedeiro, que define essa fase. São marcadores inflamatórios que estão elevados nesse estágio e são causados danos nos nossos órgãos secundários, que se tornam bem aparentes.
Embora essas manifestações aí, galera, sejam clínicas, sejam dominadas por sintomas respiratórios, muitos pacientes têm apresentado um comprometimento cardiovascular grave. E alguns pacientes com doença cardiovascular, eles podem ter um aumento do risco de morte. Então a gente tem que, novamente digo para vocês, ligar esse alerta aí para qualquer sintoma que a gente vai ter. Esses aí estão falando agora com relação a sintomas pré-o Covid, e no momento que a gente pega o Covid, a gente tem que ligar o alerta para ver que tipo de fase que a gente está dentro disso daí. Por isso que muitas pessoas estão pegando o Covid, estão ficando internadas e às vezes acabam não voltando. E outros às vezes pegam o Covid e nem sintomas têm com relação a isso. São sintomas muito leves porque o organismo ele já tem algo protetivo nele que está contribuindo para que a pessoa não sinta nenhuma reação, nada com relação ao vírus. Então, essa lesão, ela parece uma característica, essa lesão cardíaca do nosso coração, da doença. Então, ela ocorre em torno de 20 a 30% dos pacientes hospitalizados e até 40% das mortes. Então, 40% das mortes aí são causadas porque houve um comprometimento cardíaco nosso. Essa avaliação pré-participação ela se torna importante depois que a gente pega o Covid e se recupera. Por quê? O que ela tem, essa avaliação pré-participação cardiológica? Ela é uma ferramenta que vai prevenir nós da morte súbita no esporte. Porque a gente ainda não sabe, a gente ainda tem muito desconhecimento, muitas dúvidas sobre o que causa no nosso corpo após a gente se recuperar. Se ficou alguma sequela ou se não ficou. Qual o comprometimento que foi causado depois que a gente pegou o vírus? A gente ainda não sabe, a gente tem dúvidas. E quando a gente tem dúvida, a gente tem que tratar, tem que procurar, tem que tirar essas dúvidas. Então, as diretrizes em cardiologia do esporte e do exercício físico da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade de Medicina do Esporte, ela recomenda que todo indivíduo passe por uma avaliação médica antes de iniciar a prática de exercícios físicos. Isso é uma recomendação que a gente deveria seguir. A gente sabe que às vezes é difícil a gente fazer algum exame médico. Muitas pessoas vão para a academia, vão fazer alguma corrida ao ar livre ou se exercitam em casa mesmo, sem saber se tem algum comprometimento físico. E a gente deveria fazer um exame cardiológico antes para saber como está nosso coração, se a nossa frequência cardíaca está legal, se não está causando uma elevação da nossa pressão arterial. Então a gente deveria, mas a gente sabe que muitas vezes isso é mais complicado de fazer. Então, considerando-se que a maioria das pessoas parou ou reduziu o treinamento físico durante a pandemia, é recomendável que antes de retomar seja submetido a essa avaliação pré-participação. Todos aqueles que tiveram o Covid, assintomáticos ou não, eles devem passar por uma avaliação médica, preferencialmente cardiológica, incluindo pelo menos uma anamnese, que são as perguntas que a gente vai fazer com relação a dores no corpo, algum sintoma que esteja sentindo, um exame físico. Esse exame físico, muitos profissionais de educação física conseguem realizar esse exame físico, e também o eletrocardiograma de repouso. E aí tem inúmeros exames que podem ser realizados desses eletrocardiogramas, aí são inúmeros testes que podem ser realizados. Eu acredito que a anamnese e o exame físico são os testes, os exames, a avaliação pré-participação mais simples que tem para fazer, que é possível de todos nós fazermos. Os exames, que eles vão gerar um custo para a gente, pode ser que a gente não consiga fazer. Por isso que a gente tem que se atentar a qualquer sintoma, qualquer reação, qualquer dor diferente que a gente vá sentir durante a prática do exercício físico ou antes de praticar o exercício físico, certo? Como a gente tem um maior risco, a morte súbita, ela está relacionada com a intensidade do exercício. Então, essas recomendações de exames complementares na avaliação pré-participação, elas são diferentes conforme a prática esportiva. E eu vou mostrar para vocês quais são as diferentes práticas esportivas que a gente tem também, certo? Então, vai ter diferença de uma pessoa que faz o seu exercício ao ar livre, que faz o seu exercício em casa, na academia, para aquele esportista e para aquele atleta. Então, são avaliações diferentes que a gente tem que realizar. Então, não tem nenhuma indicação para se repetir o exame
após 3, 4 dias da resolução dos sintomas. Porém, é indicado que após a gente se curado, se estiver curado da Covid, a gente realize esses exames. Mas não tem nenhuma recomendação, tá? Uma indicação para a gente repetir esse exame se a gente já fez o exame, tá? Então deve-se ressaltar que indivíduos na fase aguda da doença ou sintomáticos não podem reiniciar a prática de exercícios físicos. A avaliação pré-participação ela deve ser realizada no mínimo após 14 dias do diagnóstico nos assintomáticos ou 14 dias após a resolução do quadro clínico naqueles sintomáticos. Então esse documento com essas recomendações com relação à avaliação pré-participação ele se torna importante nesse ponto. Porque a gente, volta a repetir, a gente não sabe quais sequelas que a gente vai ficar com relação ao Covid, como que nosso corpo vai reagir ao exercício físico após a gente ter esse vírus dentro do nosso corpo e após a gente criar anticorpos para se proteger. Então a gente precisa saber como que o corpo está trabalhando nesse momento. Então, vamos começar diferenciando um pouquinho. A gente está falando de avaliação pré-participação. Mas avaliação pré-participação no quê? Na prática esportiva. E aí a gente pode diferenciar algumas coisas. O que seria a atividade física hoje? Para a gente não confundir atividade física com exercício. A atividade física é o ato que permite uma contração muscular, partindo do repouso e produzindo um gasto energético. O simples ato de eu fazer uma caminhada daqui até o banheiro, eu posso considerar como uma atividade física, porque eu estou me movimentando e estou produzindo um gasto energético. Eu estou saindo do meu repouso, sentado aqui, e estou indo lá no banheiro. Se eu descer as escadas ou subir umas escadas, também vai ser uma atividade física. E o que é o exercício físico? Já é algo planejado, com ciclos de aumento de intensidade e volume, com vistas a ganho de performance. Ou seja, eu estou com o intuito de progredir, causar uma evolução no meu corpo. Então eu tenho que fazer um planejamento, esse planejamento ele vai ter ganhos de intensidade, vou causar uma dificuldade nos meus exercícios, nas atividades que eu vou fazer e também no volume, na quantidade que eu vou fazer. Isso é exercício físico. Então eu já estou diferenciando a atividade física do exercício físico, tá? O esporte. O esporte é a prática de exercícios que envolve algumas regras básicas. Pode ser um esporte de lazer ou com alguma finalidade competitiva. Agora sim que eu quero que a gente se atente a isso. 3 tipos: o esporte recreativo, o esporte competitivo e o atleta. O esporte recreativo é aqueles que praticam exercícios e esportes de maneira regular. Eu pratico o esporte hoje de maneira regular, eu pratico o esporte recreativo, tá? Mas eu estou quase no esporte competitivo, porque eu levo um pouco para a minha competição. Eu participo de alguma competição quando eu realizo corridas. Então ele vai ser um esporte, no momento recreativo, de leve a moderada intensidade, porém sem participar de eventos. Nesse momento eu não estou participando de nenhum evento, então eu estou trabalhando com esporte recreativo. O esporte competitivo, da mesma forma, praticam exercícios e esportes de maneira regular, frequentemente em alta intensidade. Aí eu já começo a me encaixar um pouco, porque eu trabalho com a periodização do meu treinamento, eu começo a trabalhar com alta intensidade, competindo eventualmente, então tem as competições para a gente participar, porém sem vínculo profissional com o esporte, porém eu não recebo nada com isso. Então eu não tenho vínculo com o esporte, eu participo das competições por vontade própria, eu vou lá e me banco mesmo. E o atleta ele participa de uma equipe organizada ou de um esporte individual que exige um treinamento sistemático, então tem uma organização nesse treinamento, ou competição regular com vínculo profissional. Então os atletas são pessoas que recebem para participarem daquele esporte. A gente pode considerar dessa forma, o atleta profissional, tá? Com relação aos sintomas, dentro disso daí, com relação aos sintomas que a gente pode sentir, sintomas leves que a gente pode sentir, vou repetir novamente aqui, são os assintomáticos, que tem uma resolução em 14 dias, por isso que a gente tem que fazer, tem uma gripe, tem um probleminha ali, está com dor de cabeça, está com dor de garganta, a gente acaba realizando esse isolamento, dentro de 14 dias faz o teste, se der negativo,
teoricamente a gente está recuperado, porém a gente não sabe que sequela que fica no nosso corpo. São os sintomas: febre, mialgia, cefaleia, que é dor de cabeça, uma fadiga, sintomas respiratórios, porém sem a necessidade de A2. E a gente tem ainda aquelas pessoas que são assintomáticas, que não tem nenhum desses sintomas, porém eles estão com o Covid. Quem está no moderado, dispneia persistente. O que é dispneia? É o problema respiratório, problema de falta de ar, que vai ser persistente após esse quadro inicial. Sentir a falta de ar e ela vai persistir por um bom período de tempo. Também vai persistir em repouso, vou precisar de oxigênio suplementar e a minha saturação ela fica abaixo de 92%. Por isso que a gente ouve bastante falar, a saturação está baixa. Está abaixo de 92%, a gente está num quadro moderado. Internação hospitalar, evidência radiológica de acometimento pulmonar pela Covid-19. Porém, ele não é um quadro grave. Eu necessito de oxigênio, porém ainda não estou entubado. E o quadro grave ele já é aquele quadro que a gente vai ser internado na UTI, com uma ventilação mecânica invasiva, evidências de acometimento cardíaco na internação, elevação de troponinas, alterações ecocardiográficas, arritmias ventriculares sustentadas. Ou seja, a gente realmente precisa do oxigênio e a gente não consegue mais respirar sozinho. Os nossos pulmões eles já estão comprometidos, certo? Então, do leve, moderado e o grave. Que exames que a gente tem que realizar nesse pré-participação? Tá? O que esse documento traz de exames para nós? Alguns exames aqui têm nomes difíceis, são mais raros da gente realizar, mas eles são algumas recomendações, algumas indicações. O eletrocardiograma a gente já conhece, aí já vem a troponina T ultrassensível, o teste ergométrico a gente conhece, teste cardiopulmonar, Holter, eco, dopplercardiograma e a ressonância magnética cardíaca. Então são esses tipos de exames que são sugeridos, são recomendados a gente realizar numa avaliação pré-participação, beleza? Nessa avaliação pré-participação em esportistas recreativos, que seria o meu caso, se eu tivesse pego Covid, assintomático ou sem sintomas, assintomático ou com alguns sintomas leves, um quadro clínico leve ou assintomático. Então, após 14 dias assintomáticos, eu devo passar por uma avaliação médica, como anamnese, exame físico, eletrocardiograma e a troponina T. São esses exames que são recomendados. Se der tudo normal, estou liberado para mim reiniciar minhas atividades físicas leves com uma progressão gradual de intensidade de treinamento. Se o quadro ele for moderado, após 14 dias de resolução da doença, olha os exames que a gente tem que fazer. A anamnese, lembra sempre, a anamnese e o exame físico, eles vão estar em todos, tá? O eletrocardiograma, a troponina, o ecocardiograma, o teste ergométrico e o teste cardiopulmonar. Então já aumentou a quantidade de exames nossos. Se der normal, retomar as atividades físicas de forma gradual, com monitoramento dos sintomas, ver se a pessoa não vai continuar sentindo algum sintoma respiratório. O que eu posso dar de exemplo com relação a isso daí? São alunos que a gente tem que já tiveram Covid, se recuperaram e hoje eles têm um pouquinho mais de dificuldade nos exercícios aeróbicos. Eles sentem um pouquinho de dificuldade cardiorrespiratória, porém já melhoraram bastante. A gente vai trabalhando devagar e já foram melhorando. Quando o quadro clínico ele é grave, ainda na avaliação pré-esportistas recreativos, após 14 dias da resolução da doença, tem que realizar a anamnese, o exame físico, eletrocardiograma, troponina T, ecocardiograma, teste ergométrico, teste cardiopulmonar e é importante realizar a ressonância magnética cardíaca também. Se tudo der normal, aguardar mais 14 dias sem sintomas para reiniciar as atividades físicas. Na avaliação pré-participação em esportistas competitivos e atletas, com o quadro clínico leve ou assintomático, novamente, 14 dias após 14 dias assintomáticos, submetidos à anamnese, exame físico, eletrocardiograma e uma dosagem de troponina T. Aí já são atletas, são esportistas competitivos e atletas. Se não houver anormalidades, recomenda-se a realização do teste ergométrico e do teste cardiopulmonar. Dando tudo normal, o atleta está apto para retomar exercícios de baixos volumes e intensidades.
progredindo gradualmente conforme a funcionalidade da modalidade. Aí eu digo, vou dar como exemplo, os atletas que hoje estão jogando futebol profissional, que pegam o Covid e têm sintomas leves, eles têm aquele quadro clínico leve ou assintomático. Quando eles retornam, eles fazem essa carga de exames, porém, eles vão ir gradualmente evoluindo no treinamento e eles sentem bastante dificuldade na parte cardiorrespiratória, bastante cansaço. Quando o quadro clínico é moderado, então a gente deve incluir a anamnese, o exame físico, eletrocardiograma, a troponina T, o ecocardiograma, o teste ergométrico e sempre 14 dias após a resolução da doença. Se a avaliação for normal, o atleta está apto para retomar exercícios de baixo volume e intensidade e 14 dias após a resolução do quadro clínico, vai ter um retorno gradual à intensidade maior e um treinamento específico, devendo ser monitorado o aparecimento de sintomas. Lembra que eu falei lá no início? Depois de um certo período tem que fazer a reavaliação para realmente ver se não ficou alguma sequela com relação a ter pego o Covid. Mas aí a gente já está no quadro moderado. E olha o quadro grave. Sugerimos a ressonância magnética, o documento sugere a ressonância magnética cardíaca, mesmo com todos os demais exames normais. E se todos esses exames, durante a avaliação pré-participação, estiverem normais, considera-se o atleta apto para retornar aos exercícios, às atividades, no mínimo 14 dias após a resolução da doença, com um retorno gradual à intensidade maior e treinamento específico, com monitoramento cuidadoso do aparecimento de sintomas ou alteração de performance. Aí a gente já está num quadro grave, e que também para atletas já é raro, porém deve-se ligar o alerta também quando isso acontece. Já tivemos casos de atletas que vieram a óbito, a morte súbita, porque não tiveram essa atenção devida aí. Sugere-se então que indivíduos que tiveram Covid-19 e se recuperaram sem sequelas aparentes, que no caso a maioria das pessoas sem alguma sequela aparente, especialmente atletas, além dessa avaliação pré-participação inicial, devam ser avaliados a médio e longo prazo para a elegibilidade plena para a prática de esportes competitivos e de alta intensidade, visto que a gente tem ainda pouco conhecimento sobre a evolução tardia dessa doença. A gente não sabe como vai ser aquelas pessoas que pegaram Covid no início, daqui 1-2 anos, o que elas vão ter, se vai ter alguma sequela e não. Então a gente tem que ter essa atenção. Galera, se esse vídeo fez sentido para você, se foi importante, curte ele e compartilha. Mais pessoas precisam saber disso. Quem tem condição de realizar essa avaliação pré-participação antes de retornar aos exercícios físicos, estava treinando em alta intensidade e está curado do Covid hoje e vai retornar aos exercícios físicos de alta intensidade, é muito importante que avalie, faça essa avaliação pré-participação. O exame físico, a anamnese, o exame ergométrico, o cardiopulmonar, tem que realizar esses exames. Beleza, galera? Valeu!